Fala galera, beleza? Seja bem-vindo aqui ao canal, mas com mais um dia, gente. Um dia de cobertura sobre o nosso mercado louco, né? O mercado cripto que simplesmente um dia nos dá notícias maravilhosas, às vezes nos leva, porém tem dias que notícias positivas, pancadas mesmo assim, às vezes o mercado tem notícias ruins. Então assim, nós estamos num momento em que existe mais notícias positivas depois daquele todo cenário, né, de guerra tarifária, guerras entre nações em si, mesmo assim interferia. Hoje nós temos muitas notícias que não estava direcionando a evolução do nosso mercado cripto. E simplesmente, depois daquela manipulação do domingo para segunda, onde ocorreu uma oscilação positiva no gráfico do Bitcoin e no mercado do cripto também, logo depois, na madrugada, uma pancada que liquidou milhões e milhões de dólares para os alavancados. Simplesmente o mercado, nesse exato momento, dando uma elevada nos números. De antemão, gente, segue o nosso canal, curte, compartilha o nosso conteúdo, gente, para agregar valor, ajudar ao nosso canal aqui a desenvolver e chegar a mais pessoas, tá bom? Agradeço e muito, mas sem mais delongas, vamos olhar como é que está aqui o mercado um pouquinho, gente. O mercado simplesmente, no dia, amanheceu negativo, né? Porém, na última hora, está dando uma respirada. Você está vendo aqui vários ativos subindo mais de 1%, 2, 3%. No dia ainda tem muitos ativos que estavam negativos, né? Shiba 0,8, 1,8%. E outros ativos mais né? Top 100, Litecoin menos 4%. Porém, se a gente for puxar aqui na última semana, sangria. Essa é a verdade. Então tem ativos como a Aave que está subindo muito. Observe sobre esse ativo aqui, vou falar sobre ele hoje, ok? Também. Então assim, está subindo 14%, a VAX caindo, o banco caindo e outros ativos mais em sangria. No mês, positivo. Obviamente que a gente teve nos últimos 20 dias uma alta considerável dos ativos, mas na semana nós perdemos aqui um percentual considerável. Mas é isso que muitos investidores afobados, né, querem ficar milionários de um dia para o outro, não conseguem entender a diferença do mercado cripto. Eu vejo muitos seguidores, às vezes, até alunos da minha mentoria também, aquela vontade de botar o capital lá e multiplicar, de nada virar 1 milhão, assim, no passar de mágica. E não é assim, gente. O que vocês têm que entender é que o mercado cripto não é mais... você não pode comparar com o Axis 2021. 100%, ok? Tem muitos fatores que são muito idênticos, mas considerar o capital de 2021 para o atual, gente, é muita grana que está entrando. São big players que estão se envolvendo com o mercado cripto. Então, o que a gente tem que entender e abraçar a causa é isso aí, porque existe muito capital institucional e big players entrando, bancos, são nações comprando, são big players que não gostavam do mercado, estão começando a comprar, são nações, são estados adquirindo ativos como reserva de valor. É sobre isso. Mais uma vez, vamos olhar aqui como é que está a captação do mercado. Neste exato momento, 3,34 trilhões. Chegamos a bater, gente, esse capital aqui com um índice de medo e ganância de 70 a 71. Há 5 dias atrás. Porém, olha a diferença, quando ocorre 2, 3 dias de pancada, como a galera se recua, né? O medo referente ao mercado. Então nós estamos agora com a mesma captação, com índice de medo e ganância de 71 na última sexta-feira. É isso que eu te falo. Às vezes, a galera se apega à euforia de uma correção orgânica. Essa correção do final de semana, do sábado e o domingo, sexta, sábado e domingo, gente, é orgânico. Um ativo sai de 70 e poucos mil dólares e bate 103, 104, 105 mil dólares. E vocês queriam que continuasse a alta eterna? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Tem que ocorrer correções orgânicas. Tem que ocorrer lateralizações orgânicas para dar segmento à alta. Isso é natural. Quem estuda gráfico sabe que isso é básico do básico básico. Beleza? Então, assim, a captação mantendo 3,34 trilhões, uma alta de 0,30 nas últimas 24 horas, um índice de medo e ganância 68. Altcoins, chegamos a cair para 18. Na última quinta-feira nós tínhamos 24. Agora estamos subindo, né, para 23, comparado ao final de semana. No dia de ontem estava 18. Então, hoje já subiu para 23. Por quê? Aumentou a captação, gente, automaticamente aumenta aqui. Então, assim, esses ativos tem, para isso eu estou abordando sobre alt season, beleza? Então, das top 100, estamos com 23 altcoins
ali na média ali são 23% das altcoins acima, né, da média dos últimos 90 dias. Vamos falar aqui sobre a AVE, gente. A AVE está com uma alta momentânea de 9,70 nas últimas 24 horas. Porém, ela teve uma alta de 20% nesses dias. Então, eu vou abordar sobre ela. E é um ativo que eu venho comentando muito nos últimos dias. Aqui as top 10. Você está vendo aqui, ó, simplesmente o BTC uma alta de 2,23 nos últimos 7 dias. E as demais ainda entregando aqui muita negativa. Principalmente a nossa queridinha XRP. Então a Solana também, uma correção considerável, Dogecoin também, Cardano e outros ativos mais. A nossa AVE, que eu acabei de abordar, uma alta de 15,79, chegou a bater 20%. Então ela está aqui com uma perda de basicamente aqui 4,20% nos últimos dias aí. Vamos olhar aqui, gente, os ativos que estão nas 23 maiores com valores, né, acima dos últimos 90 dias. Para você, mais uma vez eu falo para vocês, para entrar na Altseas no mínimo, nós precisamos chegar aqui, ó, no mínimo, ter 75% das altcoins acima de 1,2 trilhões. Quer dizer, a dominância do BTC precisa cair abaixo de 50%. Precisamos estar acima da dominância do BTC para as altcoins explodir, beleza? E nesse momento nós estamos 23, chegamos a beirar aqui, ó, em outubro, a casa de 43, outubro não, setembro, mais ou menos isso aqui. E aí agora em maio, mais ou menos, nós chegamos a bater 43, quase chegando aqui na casa dos 50. Esses são os ativos, então quer dizer, tem muitos ativos bons aqui que estão abaixo. IOTA, FET, BNB, Solana, muitos ativos bons que já, galera, entrando no capital de ETFs, aqui XRP, esses ativos tendem a subir também a régua para cá, automaticamente elevando os números de ativos na Altseason, ok? Que é o mais importante para nós investidores, né, que estamos esperando definitivamente a tão esperada Altseason. Vamos olhar como é que está o fluxo dos ETFs dos últimos dias. E simplesmente, mais uma vez eu falo, o apetite institucional está crescendo diariamente, principalmente nos últimos meses, ok? Mês de abril e mês de maio. Está sendo muito positivo. Então, as saídas, se vocês forem olhar aqui no mês de maio, um dia apenas que fechou com negativo. Então, teve no dia 6 também, mas os demais, tudo positivo. Por quê? A grande maioria das gestoras estão comprando. Tem as saídas naturais, que é natural, né? Mas a grande maioria está comprando, principalmente a nossa queridinha BlackRock. Larry Fink, o cara é um monstro, ele vai comprar Bitcoin. Então, entrou o dinheiro, captou grana, os caras estão comprando. Algo de grande os caras sabem. Se o mesmo Larry Fink já falou que dezembro de 2025, segundo ele, não sou eu, o BTC bate $700 mil. Se ele está dizendo, cara. O cara está lá envolvido 100% no mercado. A minha previsão é de 160 a 220 mil dólares. Eu tinha uma média mais ou menos 250, já baixei a régua. Ok? Mas a média de 160 a 220, 230 mil dólares mais ou menos. Se todos os estados americanos, né, realmente começar a comprar o Bitcoin como reserva, se todas as nações começarem a comprar o Bitcoin como reserva, já está acontecendo. Porém, ainda os estados americanos ainda não começaram, estão aprovando, mas não deu ainda o start, ok? Aí sim você vai ver o Bitcoin começar a crescer de uma forma extremamente explosiva. Então, para parar o BTC, gente, vai ser difícil. Vamos olhar aqui o ETF de Ethereum. Mais uma vez aqui uma observação. Eu vejo muita gente falar, vocês falam muito sobre Bitcoin, você fala muito sobre Ethereum. Gente, não tem como falar as informações do mercado e não falar das duas principais moedas do mercado cripto. Galera, se o Bitcoin sobe e Ethereum sobe, o mercado todo sobe. É óbvio. A nossa XRP sobe, os demais ativos sobem, porque é uma coisa puxando a outra. Automaticamente o capital do Bitcoin tende a transbordar nas altcoins pós-pump do ativo. Então a gente subindo, o rei Bitcoin ele arrasta as demais altcoins. Então eu tenho que sempre estar abordando como é que está o mercado, como é que está as informações frente ao nosso rei Bitcoin. Então sempre vou estar abordando aqui os principais ETFs, ok? Que o mercado mais compra, né? E o segundo maior é o da Ethereum. Você vê que tem uma diferença muito grande.
né, de volume. Olha como já está o mês de maio frente a Ethereum. Mesmo com a última atualização, ela ainda continua tendo saídas. Porém, o que eu vejo já é uma mescla maior de gestoras comprando. Mesmo tendo saídas, óbvio, mas mesmo assim, ó, simplesmente está fechando positivo. Entre as entradas e saídas está fechando positivo. Então, isso já a gente coloca já na ponta da caneta e vê que realmente entende que o mercado está começando a abraçar mais a Ethereum. Então, quando eu falo, gente, tem um pouco de Ethereum ao invés de Bitcoin para quem tem pouca grana, ok? Tem um pouquinho de Ethereum porque esse ativo vai valorizar muito, obviamente, comparando a captação que o Bitcoin tem, beleza? Então, Ethereum está entre os ativos que eu fiz um vídeo anteriormente, nas top 10 criptos, para você ter a sua carteira de previdenciária, né? É uma carteira que você pode fazer uma grana muito boa. Vamos olhar como é que está aqui o mercado, né? Frente às últimas notícias. E simplesmente a Nasdaq está caindo 0,46, o S&P 500 0,38, Russell subindo 0,25, Euro 0,77 e o VIX, né, o índice de medo e ganância, caindo, graças a Deus, que é o mais importante. Quando isso aqui cai, automaticamente as demais bolsas, os índices sobem. Isso que é o fator, né, mais importante. Uma posição aqui, gente, simplesmente as Big Techs, as maiores em correção, Microsoft, Apple, Amazon. Apenas a nossa Tesla. Por que será? A Nvidia caindo também, Google, Meta, as grandes Big Techs, simplesmente a Tesla subindo. Mais para frente vocês vão entender por que ela está subindo. Aqui simplesmente é um mapa de calor médio sobre referente às 200 semanas do nosso rei BTC. Essa comparação, gente, eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem como é que está o direcionamento da out-season, como é que está a próxima explosão do Bitcoin. Se vocês forem olhar na out-season 2013, Bitcoin batendo $1.318, né? Simplesmente na out-season 2017 para 2018, olhe quanto o Bitcoin bateu, $19.054 mil. Ah, mas a captação era baixa, sim, mas quem conhecia o mercado, a maioria, é um nerds, um mercado extremamente fechado, não existia bolsas como tem hoje, não existe bancos como tem hoje, em 2025, liberando para a massa comprar o Bitcoin, Ethereum e outras altcoins. Então, comparar aqui com aqui é meio que próximo, ok? Agora, comparar com a out-season 2017 para 2018 para 2021, já tem uma diferença. Aqui você já tem um burburinho. Tinha umas corretoras, pouco mais do que aqui. Já tinha já uns plays um pouco maior, mas não tinha institucionais. Beleza? Quanto foi que o Bitcoin bateu? A casa aqui dos $58 mil, que foi o pico, ok? Porém, nós batemos recentemente a casa dos $109 mil. Nós chegamos a bater $109 mil, que é a nossa TH atual. O que eu quero mostrar para vocês, gente, é que um crescimento de 15 para 58, ok? Na out-season 2021. E um crescimento atual para cá, basicamente dobrou, né? Então vamos lá, praticamente estamos 90% de alta comparado à out-season anterior. Mas você já entendeu que os blocos da out-season atual serão quebrados pela metade? Automaticamente, aqui nós tivemos uma explosão que dobrou, basicamente dobrou mais de 200 e poucos por cento de alta aqui. Então nós subimos mais de 100, ou 90% na verdade, até agora. Então acredito eu que no pico da out-season, nós podemos ver sim o Bitcoin batendo lá a casa dos 160, quem sabe até os 220, 230 mil dólares. Ah, mas Larry Fink falou. Gente, Larry Fink ele tá cagando e andando, desculpa a expressão, referente à out-season. Esses caras sabem que o Bitcoin vai ser deles. Porque as sardinhas vão vender, galera. Sardinha quando vê dobrar, triplicar, vende. Os caras querem o Bitcoin. O Bitcoin será ativo institucional, será ativo do mercado tradicional, acabou. Quem teve Bitcoin vai ter, ok? E isso vai respingar no mercado cripto em si, nas altcoins, obviamente. Mas o que eu tô querendo abordar para vocês é que eu vejo muita gente falar, mas o pico do Bitcoin vai ser 110, vai bater, vai recuar. Pode acontecer,
Mas eu digo a vocês, eu sou investidor buy hold, cara. Se eu vejo queda, eu compro. Se eu vejo pico, entendo que ali não é o máximo dela ainda, segura a onda. É sobre isso. Eu tenho minhas operações de trade, eu faço, beleza? Pra fazer a grana do dia, do mês. Mas entender que o pico máximo do Bitcoin foi esse aqui, pelo amor de Deus, cara. Aí é loucura. Então, assim, gente, no meu entendimento, nós temos sim como chegar nessa alt season, estourando até fevereiro de 2026, no pico de 220 mil a 230 mil dólares, ok? Larry Fink disse que bate até dezembro 700 mil. Deus queira que ele consiga fazer isso. Ele não, o mercado, né? Mas como é a maior gestora, também entendo dessa forma. Aqui é um gráfico que eu sempre olho como é que está as liquidações totais e simplesmente, se a gente for olhar o gráfico do preço do Bitcoin, simplesmente maravilhoso, gente. Alta infinita. No meu entendimento, é isso aqui. O volume de compra de entrada nem se compara com de saída de short, pelo amor de Deus. Mais uma aqui entre as liquidações está aqui, ó, mais long do que short. Também mais long do que short. Olha como é que tá aqui as entradas, galera. Pelo amor de Deus. Eu vou pegar só aqui de fevereiro de 2024. Olha essa crescente no gráfico do Bitcoin. Obviamente tem as oscilações, ok? BTC vai romper essa casa dos 109 aí tranquilamente, velho. Tranquilamente. Bitcoin vai romper essa casa dos 109 mil. Próximo TH 110, 111, 112, por aí vai. Esse é o meu entendimento. E assim, gente, depois de análise aqui mais aprofundada sobre os números do Bitcoin, vamos olhar aqui as notícias do mercado. E olha o que simplesmente o Elon Musk disse. Vamos ouvir aqui. Eles simplesmente vão, eu peguei aqui a legenda aqui, olha, Elon Musk disse que a Starlink não tem permissão para operar na África do Sul. Porque eu não sou negro. É o que eu sempre comento, né, gente? Não se combate o racismo, o preconceito com o próprio preconceito, né? Mas infelizmente é uma realidade. Então, eu já sofri também preconceito por ser mestiço, não digo nem que eu sou branco. Então, vou estender aqui o exemplo, mas já passei por isso. Então, o preconceito existe dos dois lados também da moeda, não só com os negros, que eu acho ridículo, ok? Mas existe preconceito dos dois lados da moeda também, infelizmente. O presidente da Argentina, Javier Milei, fecha unidade que investiga o escândalo das criptomoedas Libra. Cara, aí tem os dois lados da moeda. Quem não deve, não teme. Beleza? Não sou contra Javier Milei, mas gosto da gestão dele. Está conseguindo elevar o capitalismo finalmente para a Argentina, limpando toda a massa podre. Mas assim, tem os dois lados da moeda. Será que não foi algo armado também contra o cara? Não sei. Ou, né, sei lá, a chamada CPI que falam, né? Criada contra o cara aí. Será que a situação da Libra não foi uma armação também? Então a gente tem que olhar os dois lados da moeda, entendeu? Então, mas, sei lá, fechar a unidade que investiga algo contra ele, não sei, não ficou legal isso, entendeu? Pra mim não ficou legal. Elon Musk de novo diz que ainda está comprometido em ser CEO da Tesla daqui a 5 anos, a menos que morra, né? Essas foram as palavras do cara. Simplesmente ele está meio que casado, né, com a empresa aí, ele não vai largar o osso assim tão fácil para deixar a Tesla, gente. E não tiro a razão dele também não, gente, na boa. Depois de tudo que ele passou aí após parceria com o Trump, caindo quase 45% de captação da empresa, essa é a exposição política. Quando o cara é CEO de uma grande empresa, o cara se envolve com política, sempre tem o lado A e o lado B, gente. Então você vai agregar valor para um lado, mas o outro vai ter birra da sua cara, né, frente a você ser braço direito do presidente como Trump ou Biden e vice-versa, né? Mas segue a vida. Suprema Corte da Índia prefere regulamentação à proibição total de criptomoedas. Isso é bom, isso é positivo. O público da Índia, galera, é imenso. Ave Maria. Esse mercado aqui, não ser abraçado pela Índia, aí seria dar um tiro no pé, na boa. Projeto de lei da reserva de Bitcoin de Texas terá segunda leitura na Câmara. Isso é o que, gente? Segunda votação, segundo debate frente ao ativo, frente à segurança ali do estado, né, do Texas. E acredito, gente, que vai ser mais um estado que vai ter aprovação sim, frente ao Bitcoin. Mais uma notícia, como eu falei aqui, ó, frente à AVE. A AVE dispara 20% e Bitcoin reconquista os 105 mil dólares. Por que a AVE está subindo, gente? Simplesmente big players estão envolvidos, né? Quem não quer um ativo como a AVE? Um oráculo também.
um ativo que tem passagem para todas as tecnologias. Para mim, é um dos ativos também. Assista o meu vídeo que eu fiz top 10 criptomoedas para você ter em 2025. Esse ativo é um dos que estão nessa carteira previdenciária. E mais uma notícia é essa aqui, ó. É assim que eu estou me sentindo no dia de hoje. Por que eu estou falando isso, gente? Simplesmente porque o mercado fez uma grande manipulação desses tempos, esses dias aí, esses meses, fazendo que muita gente saísse do mercado. As baleias, essa é a questão. Eu me sinto o quê? Uma sardinha no mercado onde tem baleias pra caramba, né? Manipulando muito esse mercado, tirando muito capital das sardinhas, que se antecipam, entram em operações de futuro, são liquidadas. Porque de domingo para segunda ocorreu uma das maiores manipulações também, onde liquidou muitos players, muitos investidores pequenos, gerando aquele medo, receio de se manter no mercado. Então, assim, você tem que se manter firme, cara. Nós estamos no melhor momento do mercado. Nós estamos no momento mais importante para quem está nesse mercado nos últimos 5 anos. Quem conseguiu criar uma carteira parruda, cara, tende-se a você ganhar muita grana até fevereiro de 2026. Nós criamos objetivos frente a maio, junho de 2025. Porém, é como eu falo, o mercado ele vai se transformando no decorrer do processo. Porque nós estamos agora com os institucionais, bancos, estados, são nações entrando nesse mercado. Vocês acham que a out-season vai se manter como sempre ocorrer nos ciclos? Cara, vai ter mudanças em ativos. Mais uma vez eu vou bater na tecla. Até o final de fevereiro de 2026, 95% dos ativos vão morrer ou vão adormecer. Só vai ficar ativos que têm utilidade, ativos que os big players querem. Quem são os ativos? Bitcoin, Ethereum, XRP. É sobre isso. Então, os demais ativos, multiplicou, vaza. Não pega amor ativo, não. Você pode realizar lucros em ativos bons, e ter um pouquinho como ativos como XRP, Bitcoin, como reserva de valor no longo prazo. Aí sim vale a pena. Agora, morrer abraçado com ativos, meme, ativos que não têm utilidade nenhuma, cara, multiplicou, vaza. É sobre isso. Então, gente, essa é a live do dia. Um grande abraço do seu Mestre Cripto. Curte, compartilha, a gente dá essa ajuda no nosso canal, beleza? Ao máximo que você puder. Abração, que Deus abençoe, um ótimo dia a todos, valeu, fui!